Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã tão especial que Deus preparou para nós. Hoje eu quero te convidar a permanecer comigo até o final desta mensagem, porque eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração. Não é por acaso que você está aqui. Deus preparou este encontro para renovar a sua fé, encher o seu coração de esperança e lembrar você de uma verdade poderosa. Em Deus, tudo é possível. O texto que guia nossa reflexão nesta manhã está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: "Porque para Deus nada é impossível." Essa frase é curta, mas carrega um poder imenso. É uma declaração que ecoa através dos séculos, uma promessa que já transformou vidas e continua transformando até hoje. O contexto desse versículo é muito especial. O anjo estava trazendo a notícia a Maria de que ela conceberia e daria à luz Jesus, o Filho de Deus, mesmo sendo virgem. Humanamente, isso parecia impossível. Como uma jovem poderia gerar sem conhecer homem algum? Mas o anjo declara essa verdade que atravessa gerações. Para Deus, nada é impossível. Esse mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus que continua operando milagres hoje. E eu sei que talvez, ao começar este novo dia, você esteja enfrentando situações que parecem impossíveis. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta financeira, pode ser um problema no casamento, pode ser uma porta que não se abre. E aos olhos humanos, você já até pensou, não tem mais jeito. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Em Deus, tudo é possível. E para reforçar essa mensagem, vamos também olhar para o Salmo 109, onde o salmista clama por justiça e livramento. O Salmo 109 é um grito de quem se sentia perseguido e injustiçado, alguém que reconhecia que sozinho não tinha forças para vencer. Então, ele se volta para Deus, pedindo que o Senhor intervenha. Essa é a chave. Quando reconhecemos nossa fraqueza e convidamos Deus para a batalha, Ele entra em cena e aquilo que parecia impossível se torna realidade. Talvez você se identifique com esse salmo. Talvez você também esteja enfrentando injustiças, perseguições, momentos em que parece que o mundo está contra você. Mas assim como o salmista clamou e viu a mão de Deus agir, você também pode clamar nesta manhã e confiar que o Senhor é a sua justiça, o seu defensor e o seu libertador. E aqui está a reflexão prática. Quando eu creio que em Deus tudo é possível, eu deixo de olhar para as circunstâncias e começo a olhar para as promessas. Quando eu creio que em Deus tudo é possível, eu não me limito pelo que eu vejo, mas caminho pela fé. Quando eu creio que em Deus tudo é possível, eu entendo que não é sobre a minha força, é sobre o poder dele que age em mim. Pense por um instante. Quantas vezes você já foi surpreendido por uma resposta de oração que parecia demorar, mas de repente aconteceu? Quantas vezes você já pensou que não tinha saída, mas Deus abriu um caminho? Quantas vezes você sentiu que estava no limite, mas o Senhor te renovou e te sustentou? Isso é a prova viva de que para Deus não há impossíveis. Agora, eu quero trazer alguns exemplos bíblicos que reforçam essa verdade. Lembre-se de Abraão e Sara. Eles já eram idosos e Sara era estéril. Humanamente, não havia mais esperança de terem um filho. Mas Deus havia prometido, e a promessa se cumpriu com o nascimento de Isaque, mostrando que para ele nada é impossível. Lembre-se de Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército do faraó atrás dele. Aos olhos humanos não havia saída, mas Deus abriu o mar e o povo atravessou a pé enxuto. Para o Senhor, nada é impossível. Lembre-se de Davi, um jovem pastor, pequeno e inexperiente, diante de um gigante guerreiro chamado Golias. Todos tinham medo, mas Davi confiou em Deus. E com uma pedra e uma funda, ele derrubou o gigante, porque para Deus nada é impossível. E claro, lembre-se da ressurreição de Jesus.
A morte parecia definitiva, mas ao terceiro dia a pedra foi removida e ele ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Para Deus, nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Deus que agiu em todas essas histórias é o Deus que está cuidando da sua vida hoje. O mesmo poder que abriu um mar, que ressuscitou mortos, que curou enfermos, está disponível para você. Talvez você esteja enfrentando um mar vermelho das suas finanças. Talvez esteja diante do gigante da enfermidade. Talvez sinta que está preso em uma prisão de problemas familiares. Mas eu declaro nesta manhã, em Deus tudo é possível. Ele pode abrir caminhos, derrubar gigantes e trazer libertação. E eu quero que você reflita. O que você tem considerado impossível hoje? Qual é o peso que tem tirado o seu sono? Qual é a barreira que parece intransponível? Coloque isso diante do Senhor agora, porque Ele tem poder para mudar a sua história. Eu sei que a gente às vezes olha para os nossos recursos, para as nossas limitações e já começa a pensar, eu não consigo. Mas lembre-se, não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através de você. Quando você entrega a sua vida, os seus sonhos, os seus planos nas mãos dele, ele transforma impossibilidades em testemunhos de vitória. E eu quero encorajar você nesta manhã a dar um passo de fé. Talvez você precise perdoar alguém mesmo achando impossível. Talvez você precise acreditar na restauração de um relacionamento, mesmo quando tudo parece perdido. Mas o Espírito Santo está dizendo agora ao seu coração, não desista, porque para Deus nada é impossível. Agora eu quero trazer uma aplicação prática. Quando você acordar todos os dias, declare essa palavra sobre a sua vida. Em Deus tudo é possível. Declare sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Encha o seu ambiente de fé, porque a fé abre espaço para o sobrenatural agir. E se você quiser viver essa realidade, eu te convido a se aproximar mais da palavra. Alimente-se da Bíblia todos os dias. Medite em Lucas capítulo 1, versículo 37. Leia o Salmo 109 e faça dele a sua oração. Assim a sua mente vai se renovar e a sua fé vai se fortalecer. Antes de orarmos, eu quero que você escreva nos comentários como uma declaração de fé. Em Deus, tudo é possível. Escreva isso agora e proclame essa verdade, porque a sua palavra liberada em fé tem poder. E agora vamos juntos orar. Pai amado, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença com gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego, pela saúde, pela família, pela casa, pelo alimento. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Pai, nós reconhecemos que sozinhos somos fracos, mas contigo nós podemos todas as coisas, porque para Ti nada é impossível. Senhor, eu oro agora pela vida do meu irmão e da minha irmã que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam fortalecidos nesta manhã, que a fé deles seja renovada, que toda dúvida, todo medo, toda ansiedade sejam lançados fora e que eles sejam cheios de coragem e esperança. Pai, eu oro agora pela vida de cada irmão aqui representado. Guarda os lares, protege as casas, livra de todo mal, que o pão de cada dia nunca falte, que a saúde seja preservada, que haja paz nos relacionamentos, prosperidade nos negócios, sucesso nos estudos e bênção em cada projeto. Senhor, cobre cada ouvinte com as Tuas asas. Livra-os dos inimigos, afasta toda a seta do maligno, todo espírito de divisão, de enfermidade, de miséria. Pai, que o Teu braço forte esteja estendido sobre cada vida agora. E nós declaramos juntos, em Deus, tudo é possível. Declaramos que os sonhos que pareciam mortos vão ressuscitar, que as portas que pareciam fechadas vão se abrir, que as batalhas que pareciam perdidas vão se transformar em vitórias. Senhor, que esse dia seja marcado por milagres, por respostas de oração, por livramentos e por provisão sobrenatural. E que cada pessoa que está comigo agora sinta a Tua presença real, guiando, protegendo e fortalecendo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, se essa palavra falou com você, eu quero que você declare nos comentários: eu creio no impossível de Deus. Essa é a sua forma de proclamar fé e testemunhar diante de todos que você confia no Senhor. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Renovo Diário em Cristo todos os dias você recebe devocionais da manhã, reflexões da tarde e orações da noite.
para que a sua fé seja fortalecida em todos os momentos do dia. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa palavra. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está enfrentando uma luta e precisa ser lembrado de que para Deus nada é impossível. E eu encerro declarando com você: viva esse dia com fé, coragem e esperança, porque em Deus tudo é possível. Que a paz de Cristo esteja sobre você e sua família, hoje e sempre. Aqui, no Renovo Diário em Cristo, você encontra esperança, encorajamento e oração todos os dias.